Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Ricardo aqui de novo, voltando à nossa leitura de Atos dos Apóstolos. Espero que o Espírito Santo esteja compartilhando algo aí no seu coração, ministrando sobre você, porque essa é a intenção da leitura da Bíblia, ver Deus ministrando diretamente com a gente, com a própria leitura da sua palavra. E hoje é Atos capítulo 6, então pega a sua Bíblia aí, vamos fazer a leitura junto, ou ouve a minha leitura e depois faz a sua, e é muito importante também que você comente aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre você, para ajudar outras pessoas, para ficar registrado aqui nos comentários e alguém entrar e fazer uma leitura e ser abençoada por isso, é uma grande ferramenta e com certeza vai abençoar pessoas. Então, faça isso. Não deixe também de curtir a nossa página aqui, indicar para outras pessoas, compartilhar esse conteúdo e também ativar o sininho para você receber as notificações de tudo que a gente está começando a postar, e vamos postar muita coisa boa ainda para abençoar e edificar os jovens, tá certo? Vamos à leitura então? Atos 6 está dizendo o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, versículo 15, o último versículo do capítulo 6, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Esse é o registro bíblico no capítulo 6 de Atos, que está mostrando coisas importantes. Eu quero pontuar com você algumas delas. A primeira, os discípulos estavam focados na obra que eles tinham que fazer, os apóstolos, melhor dizendo. Qual era essa obra? Uma obra de pregação da palavra e tempo de oração, vida de oração. Eles não queriam se dedicar a uma outra situação, mesmo com problemas aparecendo. E aparece um grande problema aqui. A distribuição do alimento estava desproporcional entre os judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. E um problema apareceu, então precisou-se levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, 7 homens que servissem nessa área. E o texto é muito claro, está falando sobre a diaconia aqui, está falando sobre, para ser um diácono, para servir as mesas, precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha conosco aqui o versículo de número 2. Número 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Versículo 3. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Aí o texto diz um pouquinho para baixo, que Estevão era um homem cheio de fé. Aí fala um pouquinho dos outros escolhidos também. Mas quando chega aqui no versículo 8, diz que Estevão estava operando grandes maravilhas e sinais entre o povo. Você não precisa ter uma posição para fazer isso. Só precisa estar cheio do Espírito Santo. O Estevão, segundo o nosso entendimento hoje, era um diácono, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Então o trabalho diaconal é para quem está cheio do Espírito Santo.
O trabalho do reino é para quem está cheio do Espírito Santo. O trabalho apostólico também era para quem está cheio do Espírito Santo. Mas esse caso ele é um exemplo para mostrar que você não precisa ser um pastor ou um pregador ou ser um apóstolo, põe aspas nisso aí, para poder fazer grandes sinais e maravilhas. O Estevão estava servindo as mesas, mas ao mesmo tempo estava operando grandes sinais e maravilhas entre o povo. Então seja você também um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje, a reflexão desse dia. Que Deus te abençoe. Forte abraço e tamo junto, até mais.